Paz e alegria, sou José Costa Filho, consagrado da comunidade católica Nova Berite, cofundador, formador geral, pai de 3 filhos. Sou juiz do trabalho, pós-graduado em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC de Minas. Fiz o Master of Arts em Direito Eclesiástico Comparado e Direito das Religiões pelo Instituto Direcon, Lugano, Suíça. E me foi dada a responsabilidade de compartilhar com vocês um pouco, conversar com vocês sobre o 2º capítulo da carta encíclica Laudato Si, sobre o Evangelho da Criação. Trata-se aí de um olhar de fé sobre as realidades tratadas na encíclica. E, em se tratando de um olhar de fé, vamos começar pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a viver este momento de maneira frutuosa com a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, a primeira coisa com a qual nós nos deparamos, e eu quero ressaltar para você, vou retomar, tá certo? Depois da Ave Maria. Ao terminar esta exposição, eu quero deixar você com 3 respostas, 3 pontos de referência para a vida a partir da sabedoria bíblica. Primeiro, quem é você? Qual o valor que você tem? Segundo, qual é a sua posição no mundo? Que relações você vive e é chamado a viver neste mundo enquanto realidade querida, criada e amada por Deus? Terceiro, qual é a responsabilidade que você tem em relação a toda a criação, em relação aos seus irmãos, especialmente os mais frágeis? Muito bem, passando daqui, nós podemos fazer uma primeira pergunta. Na verdade, esta pergunta é colocada pelo Papa Francisco. Por que falar de fé num documento como a Laudato Si, que é dirigido a todos os habitantes do planeta e às pessoas de boa vontade, ou seja, mesmo aquelas pessoas que não são religiosas, mas que têm um compromisso com o bem, desejam realizar o bem na sua vida. Então, por que falar? Porque um olhar de fé num documento que também é dirigido a estas pessoas, o Papa nos responde em 3 passos. Primeiro, porque as tradições religiosas possuem uma grande sabedoria. Uma sabedoria que pode ajudar a compreensão do que seja uma ecologia integral, do que realmente contribui para o pleno desenvolvimento do homem. Então a religião, em sua esfera própria, com a sua abordagem própria, com a sua linguagem própria, ao lado da ciência, também com a sua abordagem própria em sua esfera própria, pode contribuir para a solução desses problemas com os quais nós nos defrontamos hoje, com os quais nós nos deparamos, que é esse problema que nós temos chamado de crise ecológica. Então, segundo passo, a Igreja sempre foi aberta ao diálogo com o pensamento filosófico. A Igreja sempre produziu sínteses entre fé e razão. A doutrina social da Igreja, no seu desenvolvimento, tem esta dinâmica, ela produz sínteses entre fé e razão à luz dos desafios que vão surgindo na história e assim a própria DSI, a doutrina social da Igreja Católica, vai desenvolvendo seus conteúdos. Terceiro, e não menos importante, porque você, pessoa de fé, deve saber que na fé, na revelação, na Escritura, há fundamentos importantes, relevantes, para que você possa viver o seu compromisso de preservação e cuidado da natureza, mas também do cuidado para com seus irmãos, especialmente os mais fracos. Ok, dito isso, vamos à Sagrada Escritura. E lançando o nosso olhar sobre a Sagrada Escritura, vamos já ressaltar, em primeiro plano, como faz o Santo Padre, o lugar do homem na criação de Deus. E o Santo Padre então nos lembra que a Sagrada Escritura, no capítulo 1 do Gênesis, nos lembra que o ser humano foi criado por amor, segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas o que quer dizer ser criado segundo a imagem e semelhança de Deus? Quer dizer que o ser humano tem capacidade de conhecer e amar a Deus, conhecer e amar os seus semelhantes, conhecer e amar os seus irmãos. Capacidade de conhecer e amar. O Catecismo da Igreja, citado pelo Santo Padre, o cânon 357, vai nos dizer assim, que nós não somos uma coisa, nós somos uma pessoa. A pessoa humana não é uma coisa, é uma pessoa, é alguém, é dotada de autotranscendência, ou seja, ela é chamada a se relacionar com os outros, porque ela pode possuir-se, compreender-se, pode também doar-se livremente, e é chamada a viver uma aliança com o seu Criador.
Então o ser humano é este ser amado por Deus, feito segundo a sua imagem e semelhança, para viver no amor em relação a Ele, no amor em relação a todos os seus irmãos. No Ângelus, do dia 16 de novembro de 1980, o Santo Padre João Paulo II colocava em evidência uma coisa muito importante. Tratava-se de um discurso feito pelo Santo Padre para as pessoas deficientes. E ali, naquela sua colocação, dizia o São João Paulo II, Deus mostrou-nos em Jesus Cristo, de maneira insuperável, como Ele ama cada pessoa em particular. Assim, confere a cada pessoa, por conta deste amor, uma dignidade infinita. É forte dizer esta palavra, uma dignidade infinita por conta do seu amor. Isso é para você que me ouve agora, isso é para os seus irmãos, inclusive aqueles mais frágeis. Seja a pessoa deficiente, seja a pessoa que está se ultimando no hospital, seja aquela mais pobre, aquela que está marginalizada, porque Deus a ama, ela tem uma dignidade infinita. Meus irmãos, a Sagrada Escritura nos testemunha isso, por exemplo, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando diz que antes que nós fôssemos gerados no seio da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e já nos havia designado, tinha um propósito a nosso respeito. É muito bonito isso. Nós somos amados por Deus desde o primeiro momento da nossa vida. Bento XVI, na homilia com a qual ele iniciou o seu ministério petrino, dizia assim uma coisa que deve ficar marcada no coração, forte, bonita. Dizia: nós não somos o produto casual e sem sentido da evolução. Cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido por Deus. Cada um de nós é amado. Cada um é necessário. Irmãos, dizer isso no contexto de um documento de doutrina social é lembrar que o princípio fundamental da doutrina social da Igreja, o princípio basilar, é a dignidade da pessoa humana. O compêndio de doutrina social da Igreja nos fala sobre isso dizendo assim: toda a doutrina social se desenvolve a partir do princípio que afirma a intangível dignidade da pessoa humana. E o Papa Francisco, de maneira enfática, firme, nos diz: por isso, cada pessoa do mundo que queira se comprometer com o bem das pessoas, com a dignidade das pessoas, pode saber que na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, no magistério da Igreja, ela encontrará raízes profundas para este empenho. Então estamos aqui com a pessoa humana em sua dignidade, feita imagem e semelhança de Deus, vocacionada ao amor, dotada de autotranscendência. E a Escritura nos diz que no mundo ela mantém 3 relações fundamentais: relação com Deus, relação com os outros, relação com a terra. E se nós tomarmos a Escritura, se nós formos lendo o livro do Gênesis, nós vamos percebendo que estas relações se nos apresentam harmoniosas. O livro do Gênesis, o capítulo 1, você pode pegar e ler posteriormente, como que num refrão nos diz: Deus fez, e em seguida, Deus viu que era bom. Deus fez, Deus viu que era bom. Depois da criação do homem, Deus viu que era muito bom. Tratava-se, então, eram, portanto, relações harmoniosas, relações boas, relações em que havia bem. Se prosseguimos na leitura do Gênesis, na reflexão, no estudo desse livro, na oração com este livro, na leitura dele, nós vamos ver que lá no capítulo 3 acontece uma coisa dramática. A certa altura, o homem, amado, querido por Deus, rejeita a Deus. Não quer mais aceitar a sua realidade criatural. Não quer mais aceitar o limite da sua condição de criatura. Não quer ouvir mais a voz de Deus inscrita em sua natureza. A partir de agora, o homem quer julgar por si mesmo o que é o bem e o que é o mal, sem referência ao seu Criador. É assim que nos ensina São João Paulo II, lá na Dominum et Vivificatem. Quer julgar por si mesmo, sem referência ao Criador, o que é o bem e o que é o mal. Nós podemos pensar no seguinte exemplo. Imagine um pai que ama o seu filho pequenino, coloca ele num quarto e diz assim para ele: olha, tudo aqui é seu, meu filho. Os espaços, os cantos, os brinquedos, você pode brincar com tudo isso. Mas atenção, não mexa naquela tomada, porque é perigosa. Não faça isso. Veja, este limite aí é um limite que protege a vida. É um limite que salvaguarda o bem.
e que deve ser acolhido na confiança, no amor mútuo. No pecado, este limite não é aceito, porque o homem recusa a confiança a Deus. E qual é a consequência que a Escritura nos mostra a partir disso? Uma degradação de todas as relações. Lendo o livro do Gênesis, nós vamos ver como as relações vão sendo afetadas por esta realidade. Primeiro com Deus, depois com o outro, depois na sociedade. E também a relação com a terra é afetada. O mandato que Deus dera ao homem de dominar, cultivar e guardar o jardim, perdida a referência fundamental a Deus, não vai poder se desenvolver plenamente porque esta relação com a terra se degrada. E se o homem ainda trabalha a terra, o faz de maneira penosa depois do pecado. E a terra lhe rende espinhos. Degradada a relação com a terra por conta do pecado. O Santo Padre, nesta perspectiva, nos diz que interpretar o capítulo 1 do Gênesis, o domínio que Deus dá ao homem, como um domínio absoluto, como um domínio que não conhece limite ético, como um domínio que não respeita o significado e o sentido de cada criatura e que não respeita a ordem estabelecida pelo Criador, é uma interpretação equivocada do capítulo 1 do Gênesis, porque nós devemos interpretar o capítulo 1 do Gênesis de maneira contextualizada com o capítulo 2, capítulo 2:15, em que aquele domínio vem qualificado pelos verbos cultivar e guardar. Cultivar, lavrar, trabalhar, fazer, produzir, frutificar, guardar, salvaguardar, proteger. Então nos diz o Santo Padre, cada geração pode retirar da terra com o seu trabalho o que é necessário para o seu sustento, mas também tem a responsabilidade de entregar esta terra fértil, viva, para as gerações futuras. E não se trata apenas de justiça intergeracional. Tem o dever de guardar esta terra para o usufruto legítimo também dos seus irmãos, inclusive os mais pequeninos, os mais frágeis, os marginalizados. Cultivar e guardar, meus irmãos, porque, como diz o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro, com os seres que o povoam, que somos administradores dos bens de Deus. E esta consciência nós não podemos perder. Administradores dos bens de Deus. Se nós queremos, como administradores dos bens de Deus, recuperar a imagem perfeita, um modelo da relação do homem com Deus e com a criação de Deus, nós podemos voltar o nosso olhar para aquelas pessoas atingidas, banhadas, envolvidas pela graça de Cristo, de maneira especial, os santos. E de maneira ainda mais especial podemos lembrar de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis viveu uma experiência de reconciliação universal que um dos seus principais cronistas, São Boaventura, na Legenda Maior, vai ler como uma retomada daquele estado de inocência original, de fraternidade universal com todas as criaturas. Nós vamos ver São Francisco. São Francisco no Sermão aos Pássaros. São Francisco sob as árvores, sendo festejado pelas aves. Vamos